Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa, programa da Rede Alesp, onde você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no Parlamento Paulista. Projetos de lei, legislações estaduais e também as atividades parlamentares. Hoje a gente vai falar sobre um projeto de lei que está em tramitação aqui na Casa e pronto para votação em plenário. É o 526 de 2017 do ex-deputado Gil Lancaster, que institui então o Programa de Atendimento à População Portadora da Doença Respiratória Inflamatória, a asma. E para a gente falar um pouquinho dessa doença e também do projeto de lei, como ele pode atender a nossa população, a gente recebe hoje a Raíssa Cipriano. Ela que é presidente da Associação Brasileira de Asma Grave. Raíssa, seja bem-vinda ao Conexão Legislativa de hoje. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Carol, pelo convite. Boa tarde a todos. Para a gente, então, iniciar esse nosso bate-papo, Raíssa, eu vou pedir para você explicar para o nosso telespectador, então, o que seria a asma, né? E quais os principais sintomas dessa doença que a gente vai tratar um pouquinho aqui hoje. A asma ela é uma doença inflamatória crônica, né, das vias aéreas. E é uma patologia, assim, que ela possui um fundo genético, né, e também alérgico, então ela pode ter aí um traço hereditário, né, se a pessoa, o indivíduo, ele tem um histórico familiar, né, com pai ou mãe asmático, alguma doença respiratória ou alérgica, tem grandes chances de ser um asmático também, né. Ela pode ser desencadeada, então, por várias questões, né, principalmente as ambientais. Então, uma vez que a pessoa nasce com essa patologia, o que vai determinar se ela vai ser um asmático e de que maneira ela vai responder a essa doença vai depender das questões ambientais e como essa pessoa leva o seu estilo de vida e principalmente se ela possui contato com gatilhos, né? Então, tudo que é alérgico respiratório. Então, mofo, ácaro, poeira doméstica, pelos e pólen, né? Então, tem muitas questões aí que envolvem os gatilhos e o que desencadeia mesmo essa doença e as suas crises, né? E a gente vai tratar um pouco mais especificamente sobre a asma grave, né? Eu queria que você explicasse, então, quais as diferenças da asma, vamos dizer assim, comum, dessa forma mais grave da doença. A asma, ela tem os seus como sintomas, então a tosse seca, né, principalmente aquela tosse irritativa, uma opressão, uma dor torácica, que muitos pacientes também costumam reclamar, uma falta de ar, então, que é o principal sintoma, né, da doença. Esses são os sintomas da asma em geral. Agora, o que a gente costuma, o que os médicos costumam identificar como asma grave, quando a pessoa sofre desses sintomas constantemente, e mesmo que ela faça o tratamento, todo o tratamento devidamente, ela continua tendo os seus sintomas. Então, o tratamento da asma, ele é hoje, como eu posso dizer, ela é hoje, assim, preconizada, né, pelo protocolo de doenças respiratórias do GINA. Esse protocolo, ele tem lá, determina os steps, né, os níveis de controle da asma, e então, normalmente, a asma geral, a asma clássica, ela é controlada facilmente dentro desses protocolos, dentro dessas medicações prescritas. Agora, a asma grave, o paciente ele já passou por todas essas etapas de tratamento, já faz uso de 2 ou mais inalatórios, né, que são corticoides inalatórios, e ainda assim não consegue controlar, ainda assim tem sintomas diários, tem falta de ar, tem uma qualidade de vida comprometida. Então, quando a gente identifica esse paciente que mesmo fazendo todo o tratamento devido, né, o tratamento adequado, tendo aí os cuidados ambientais também, como a gente falou, né, tentando ficar o máximo de tempo longe desses gatilhos ambientais, e ainda assim tem os sintomas da asma, esse paciente ele pode ser, com certeza, um asmático grave. E Raíssa, você é mãe, né, de uma menina que é diagnosticada com a asma grave. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi esse diagnóstico, essa experiência, se há uma certa dificuldade aí, então, para se diagnosticar, detectar essa asma mais grave nas crianças, enfim.
É verdade. A minha filha, ela foi diagnosticada aos 2 anos e 11 meses. É, ainda no Brasil, aliás, eu acho que no mundo todo, os médicos, né, seguem uma linha para diagnóstico sempre a partir dos 4 anos de idade, porque toda criança, ou bebês de até de 2 a 4 anos, eles podem chiar por diversos motivos. Então, quando esse paciente passa dos 4 anos, é que ele pode continuar a chiar, e aí o médico costuma identificar isso como uma asma, ou ele pode estacionar ali e ter um pulmão mais saudável possível e não chiar mais. Então, normalmente o diagnóstico ele vem depois dos 4 anos. Eu vejo isso como algo assim ainda bastante atrasado, porque a minha filha, 2 anos e 11 meses, ela já nasceu, ela já era asmática, então aos 2 anos ela já sofria com diagnóstico, né, com muita frequência, de certa forma, estava sem um controle, né, sem nenhum tipo de acompanhamento, e aí quando ela teve a sua crise mais grave, que foi causada por um vírus, né, ela teve uma internação bastante complicada na UTI, nós quase a perdemos, né, precisou de ser entubada, então, o diagnóstico ele chegou para a gente de uma maneira bastante difícil, né, então eu acho que o quanto antes esse diagnóstico chega para o paciente, né? Quanto antes a gente consegue entender que a causa daquelas crises frequentes, né? De chiado pode ser asma, eu acho que o acompanhamento e um diagnóstico ele já precisa ser o quanto antes, né? E, no sistema tanto público quanto privado é bastante difícil da gente obter esse diagnóstico, porque para você conseguir passar o seu filho ou você mesmo conseguir um especialista é bastante difícil. Então, o pediatra, o clínico geral, ele normalmente não está pronto para atender um asmático grave, que a asma grave ela é diferente de uma asma clássica, né? Não vai ser com qualquer tipo de inalatório que ela vai controlar, como a gente falou no começo da entrevista. Então, como esse paciente ele precisa de um especialista, então ele vai sofrendo, né, ao longo dos anos, até que se consiga de fato entender que aquilo é uma asma grave, que precisa ser direcionado para um especialista. Então, quanto antes vir o diagnóstico, melhor para poder começar um tratamento e um acompanhamento, né? Você trouxe aqui o seu relato pessoal, né, do quanto esse diagnóstico aí veio após uma situação difícil, né? E eu queria entender se, na sua opinião, né, por que da demora da atribuição desse diagnóstico, por exemplo, por que dessa dificuldade para o diagnóstico da asma grave? Olha, eu acredito que aí são várias questões que envolvem assim, essa demora, né? Primeiro, eu posso dizer como mãe, que é da gente entender que conviver com aqueles sintomas não é normal, não é comum, a gente não pode é, acostumar ou aceitar esse quadro, como muitas mães, até alguns profissionais utilizam o termo bronquite, né? Quando na verdade o filho tem asma. Hoje em dia a gente tenta até não usar mais esse termo bronquite, porque a bronquite ela não é uma doença crônica, então uma vez que a pessoa está sofrendo, o indivíduo está sofrendo com sintomas já durante anos, né, tem esse chiado frequente, ele não é mais um processo agudo, é algo crônico. Então, a gente fica utilizando esse termo bronquite, ela está chiando, ela está assim, porque é por conta da bronquite. E aí a gente não procura um especialista. Então, acho que já começa desde aí, e depois, quando a gente vai, então, né, para o sistema de saúde procurar, enfim, um especialista para entender o que está acontecendo, e aí começa a nossa dificuldade, a gente traçar aí um caminho bastante longo, porque não é fácil encontrar conseguir, né, um pneumologista. Já ser encaminhado já é bastante difícil para o paciente. Normalmente, o clínico tenta tratar até o máximo possível, e aí esse paciente ele vai sofrendo, vai sendo tratado aquela crise, primeiro, um processo viral, dessa vez foi um processo alérgico, é uma bronquite, e aí esse problema ele vai agravando e vai cada vez aumentando aí o nível, né, da asma, a gravidade da asma. Então, até que você consiga chegar num especialista para você fazer exames específicos, né, uma espirometria, algo assim, é bastante difícil.
E é legal a gente trazer isso para o nosso telespectador, quanto a importância do diagnóstico precoce, porque como a Raíssa bem trouxe, o tratamento convencional para asma, ele não surge o mesmo efeito no caso para asma clássica. Então, eu queria que você falasse um pouco das diferenças desse tratamento, né? E se de fato vocês têm encontrado apoio do próprio poder público para a inserção desse tratamento na saúde pública e também, no caso, para sua filha. O tratamento ele precisa ser diferenciado, né? Desde o diagnóstico, que também segue uma linha diferente, a gente precisa passar, como a gente falou, né? Por todo um histórico, entender o histórico familiar daquela pessoa, o histórico de crises, passar por exames específicos, e aí o tratamento ele também é diferente. Os inalatórios, eles, para asma grave, a maioria não está disponível na rede pública e nem na rede privada. Eu acho que para asma grave nenhum inalatório está disponível. E agora, recentemente, a gente até conseguiu, através das consultas públicas, a cobertura dos tratamentos imunobiológicos que são de altíssimo custo para o tratamento da asma grave. Então, isso é uma atualização recente, né? A última atualização feita foi no final de 2021, no Sistema Único de Saúde, só que isso ainda não chegou na ponta, né? O que nós temos visto é que muitos pacientes ainda continuam com essa dificuldade de receber essa medicação, muitas secretarias de saúde ainda não fizeram a compra ou não estão seguindo esse protocolo. A gente já teve até denúncias de pacientes que, quando ligam na central para tentar saber como ter acesso a essa medicação, muitas vezes a central nem está preparada, nem sabe que foi feita essa atualização. Então, uma vez que a gente passou por um processo bastante trabalhoso de conseguir engajar toda a sociedade, de conscientizar o poder público, da gente conseguir inserir essas medicações aí no Estado, né? E agora a gente tem ela fazendo parte do PCDT de asma grave, que é o protocolo clínico, né, diretrizes aí. Apesar dessas medicações estarem inseridas, a gente ainda não consegue fazer essa retirada da medicação ainda de uma maneira sem burocracia, né? A gente precisa passar por um especialista, precisa dos exames específicos também em mãos para fazer a retirada, e ainda assim os pacientes estão relatando, depois de fazer todo esse processo, a dificuldade ainda de retirar essa medicação. E aí que a gente percebe na importância do poder público também na orientação e disponibilidade desse tipo de tratamento para asma grave. E falando aqui das funcionalidades da Assembleia, um dos instrumentos dos deputados são os projetos de lei. E está em tramitação o projeto 526 de 2017, do ex-deputado Gil Lancaster, que cria, então, aqui no estado de São Paulo, um programa de atendimento às pessoas com a asma. E aí, Raíssa, perguntando um pouco sobre esse projeto de lei, né? O projeto, ele prevê aulas de ginástica respiratórias nos centros de educação e também esportivos aqui do estado. Esse tipo de tratamento, de ação, elas também ajudam as pessoas com asma, a clássica e também a asma grave? Olha, com certeza, Carol. De modo que a gente entende hoje que a atividade física, qualquer exercício físico, ele é benéfico, né, para o paciente, ele traz benefícios para o nosso organismo de maneira geral, ele ajuda a controlar a inflamação do nosso organismo, então, controlando a inflamação, a gente entende-se que a gente tem uma melhora também da inflamação brônquica, né, melhora a qualidade de vida. A atividade física ela precisa realmente estar presente na vida do asmático e também do asmático grave. Com certeza é um projeto que vai beneficiar muitas pessoas, principalmente aquelas que sofrem da forma leve e moderada da asma, que esse paciente ele pode praticar uma atividade física sem precisar de um profissional ali o tempo todo ou de uma orientação mais especializada, como um grupo pequeno de asmáticos graves não consegue, infelizmente, praticar uma atividade física, um exercício físico em grupo, por exemplo. Precisa de um acompanhamento mais especializado, normalmente precisa de um fisioterapeuta, um tratamento personalizado somente para ele, porque cada paciente grave, ele responde de uma maneira diferente também ao exercício, né?
Mas, de uma maneira geral, com certeza é um projeto que vai aí beneficiar muitas pessoas, sim, porque se movimentar não faz parte, aí, infelizmente, da nossa vida, né, da maioria dos brasileiros. Fazer uma atividade física, uma caminhada, e outros exercícios aí. Então, tudo que vier para beneficiar, para unir aí ao tratamento, né, de base, o tratamento farmacológico, com certeza acho que pode mudar a vida de muita gente. E o que você trouxe também muito importante é a questão da prescrição médica desses exercícios, né? A Raíssa bem trouxe a questão da limitação para quem tem asma grave, precisa desse acompanhamento aí de um especialista também no caso da prática de exercício físico. Raíssa, pensando na questão da fisioterapia, que você trouxe, né, a fisioterapia respiratória, esse tipo de especialista, ele tem um fácil acesso, por exemplo, através do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde? Você entende que é preciso, às vezes, entrar com uma medida particular na rede privada para conseguir esse tipo de acompanhamento, que é importante na questão do fisioterapeuta respiratório? Não, Camila, Carol, desculpa. Esse tratamento, a fisioterapia, ela não é acessível ainda para todos, principalmente a fisioterapia na área de cardiorrespiratória, que é uma área mais específica e mais especializada para tratar as doenças graves, né, pulmonares. Então, e encontrar esse profissional também não é uma tarefa fácil, né? Um profissional que esteja preparado para tratar a asma grave, porque doenças respiratórias, pulmonares, cardiopulmonares, a gente tem diversas, né? E a asma grave, ela é bastante específica, o paciente, ele sofre de maneiras bem diferentes de uma asma clássica, então não é fácil, primeiro, de encontrar esse profissional, e na rede pública não está acessível, não é qualquer pessoa que, não é qualquer paciente que consegue o acesso. Normalmente a gente precisa estar inserido num centro de tratamento ou num ambulatório é, especializado de asma grave, e aí a gente entra para uma fila bastante grande aí de espera para conseguir ser direcionado para esse ambulatório, que não são todos os estados que possuem, né? Aqui em São Paulo a gente tem alguns aí em algumas universidades, mas é uma lista bem grande, porque a capacidade também desses ambulatórios, né, é bem pequena, a capacidade para um número de pessoas, né, não é tão grande assim. E a gente traz aqui também um pouco dos artigos desse projeto de lei 526 de 2017, que institui esse programa, então, de atendimento nas escolas para quem tem asma, e ele traz, então, essa conscientização do especialista, né? Então, um fisioterapeuta respiratório, um profissional de educação física, claro, também habilitado nesse sentido da asma grave, pode ajudar, né, Raíssa, referente a esse tipo de atendimento. E é importante também e curioso a gente trazer o local onde vai ser feito esse tipo de atendimento, que é na própria escola, que são nas bases, né? Claro, acompanhando toda a questão, como eu disse, da saúde, né? Mas é importante também ter essa disponibilidade do profissional, mesmo que seja nas escolas. Verdade, com certeza, principalmente porque a asma, ela é uma doença, assim, que acomete principalmente a infância, né? Então, ela está muito presente aí nessa faixa etária, nos escolares, nos pré-escolares. Então, acredito que, com certeza, esse projeto de lei ele foi bem escrito, voltado para essa faixa etária, porque é onde as crianças é quem sofrem bastante com os primeiros sintomas, né? E é onde a gente consegue aí recuperar o paciente ainda em tempo, né? Não adianta também a gente voltar, esperar o processo, né, da asma agravar para começar a tratar, para começar a mudar o olhar para uma atividade física, sendo que a gente precisa também de algo bem instituído ali no começo da vida, na infância, as crianças, né? A gente precisa se conscientizar e voltar o nosso olhar para a atividade física, né? E estando na escola, onde a criança já está inserida nesse meio, eu acho que fica mais leve e mais fácil, né, da criança entender que, apesar daquilo fazer parte de um tratamento, ela com certeza vai estar brincando, ela vai estar em grupo, vai estar dividindo aquilo com outras crianças, então com certeza uma estratégia bem bacana aí de tentar inserir esse tipo de tratamento.
E dados do Ministério da Saúde dizem que a asma é a principal causa de internações no Sistema Único de Saúde. Então, essa prática de exercício, tratamento adequado, ajuda também, né, Raíssa, na questão da prevenção e diminuição dessas crises. Então, eu queria que você falasse do papel da prevenção de uma maneira geral, né, que vai trazer aí benefícios não só para o paciente, mas para o próprio Sistema Único de Saúde, que pode ser desafogado, né? A gente vê que a asma, então, é a principal causa de internações aqui no nosso país. Exatamente. E ainda voltando para a asma grave, o DataSUS, inclusive, demonstra que a asma grave é o motivo de... Ela, na verdade, a pessoa que tem asma grave, ela interna 4 vezes mais que um paciente asmático clássico, por exemplo. Então, se a asma hoje ela é uma das principais causas de internação, o asmático grave é o que mais ainda está onerando o sistema aí de saúde em geral, né, tanto público quanto privado. Então, com certeza, uma prevenção adequada, um programa de prevenção, né, bem feito, com certeza vai surtir efeitos aí também nessa questão de vigilância, nessa questão financeira também do Estado, né? E tanto traz benefícios para o paciente, porque as crises de asma acabam onerando a família, né? O tratamento da asma não é barato, as medicações, tanto as medicações de controle quanto as medicações de resgate, né? De crise, não são medicações de fácil acesso, né? Não são medicações baratas, então, com certeza, o paciente que bem controlado e com uma manutenção da sua asma bem feita, o paciente a pessoa que vai internar menos, vai ter menos crises ao longo do mês e, assim, desafogar todo o sistema em geral, né? E a gente trouxe aqui, Raíssa, para a discussão no Conexão Legislativa de hoje, esse projeto que está em tramitação aqui ainda na Alesp, né? Mas é só um dos exemplos, né, do que o Legislativo pode fazer para ajudar no combate, prevenção, enfim, no tratamento dessa causa tão importante. Então, eu queria perguntar, né, na sua opinião, de que outras formas aqui a Assembleia Legislativa, os deputados podem ajudar na questão da asma e da asma grave aqui no estado de São Paulo? Eu acho que começando por ouvir, né, os pacientes, ouvir a nossa voz, entender as demandas, né, desse grupo de pessoas que precisam de ajuda. Hoje nós temos, a gente conseguiu, na verdade, estamos conseguindo o apoio aí da Frente Parlamentar de Doenças Respiratórias Graves, né? Dentro dessa frente parlamentar aí está incluída a asma grave como uma de suas prioridades, então, junto com essa frente, a gente tem a intenção aí de levar as principais demandas que hoje, para nós, o que mais nós temos como urgência é ter centros especializados, né? Com maior capacidade de atendimento aos pacientes, porque muitas vezes o paciente procura ajuda, vai até o posto de saúde, não é tão simples conseguir um especialista, e muitas vezes, quando esse paciente finalmente é encaminhado, a gente não tem para onde encaminhar, porque todos os ambulatórios, os centros, eles já estão sobrecarregados, então esse paciente entra para uma fila de espera bastante grande, e aí aguarda por um atendimento e até por início do tratamento, né? Então, eu acho que o Legislativo precisa entender e ouvir, né, essas questões, as principais demandas, para a gente poder tentar estratégias em conjunto aí para mudar esse cenário, né, da asma hoje. E junto também com parcerias de associações, né? Que é o exemplo mesmo da ASBAG, na qual você é presidente, que é a Associação Brasileira de Asma Grave. Então, para finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho aí do trabalho realizado por vocês, né? E um pouco, talvez, aí da história, né? De como surgiu, você, como disse, é mãe de uma menina que tem asma grave. Foi exatamente dessa situação que surgiu a ideia de fazer essa associação? Como eu falei, a minha filha ela foi diagnosticada com 2 anos, era em 2015, e assim, apesar da gente, ela na época a gente tinha condições, né, de fazer e de procurar um tratamento adequado para ela, mas ainda assim eu sofri bastante com a dificuldade de encontrar informações sobre as doenças.
A gente começa a pesquisar tanta informação na internet, né? E ali vem de tudo, vem informações desencontradas que confundem o paciente. Então, foi dali que, depois que eu conheci outros pacientes, né? Através dessas pesquisas, eu acabei entrando para um grupo de apoio, e nesse grupo de apoio eu vi que eu não estava sozinha, que tinha mais milhões de pessoas ali também buscando por informação. Então, eu, juntamente de outras pessoas, outros pacientes e outras mães, sentimos essa necessidade de fundar algo para levar informação de qualidade, né, para os pacientes, porque o que a gente vê sobre a asma são informações, assim, muito desencontradas mesmo, que deixa o paciente bastante perdido. E dali o nosso principal objetivo era levar a informação mesmo, né, para todos que precisam. Porque eu acho que a informação nos ajuda a buscar um tratamento adequado, nos faz entender o que nos faz aderir também ao tratamento, né, porque antes de eu conhecer, de eu saber o que era asma, eu não sabia como tratar e tratava até da maneira errada da minha filha. Hoje a associação faz um pouco mais que isso, né, desde a sua fundação. Hoje a gente, além da informação nas redes sociais, a gente também tenta trabalhar com um programa de educação continuada, leva informação para profissionais de saúde também, para acadêmicos, né? Temos parcerias aí em algumas universidades. Nós temos parcerias também com algumas clínicas de atendimento médico, fisioterapêutico, tudo para tentar aí complementar todo esse trabalho que o sistema de saúde tenta fazer, mas por muitas vezes não consegue aí abranger todos os pacientes, e hoje a gente tenta aí ajudar, né, a fechar algumas lacunas aí que ainda estão abertas, né, de apoio, de assistencialismo ao tratamento. Raíssa, muito obrigada pela participação aqui no Conexão Legislativa, né, trazendo esse tema tão importante para a nossa população. Eu que agradeço, Carol, pelo convite, pelo espaço aqui. Eu espero que vocês possam contar sempre com a gente e que os pacientes também saibam que não estão sozinhos, que tenha a ASBAG aí à disposição. Aproveitando, vocês têm algum site, algum contato para passar para o nosso telespectador? Nós temos, o nosso site, ele é www.asbag.org. E lá o paciente pode encontrar todas as informações, as nossas redes sociais, também o @asbag_asmagrave, que vocês conseguem encontrar aí os nossos principais canais. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. Essa foi a Raíssa Cipriano, presidente da Associação Brasileira de Asma Grave, que falou um pouquinho sobre a doença e o papel do Parlamento Paulista para combate e prevenção a essa patologia. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Tchau, tchau e até a próxima!